Fala, meu povo! Hoje eu quero falar com vocês sobre o mercado criativo, em especial sobre a área do design, que é a minha área de atuação, e em como ser um design generalista me trouxe algumas portas abertas no último ano e como eu acredito que isso também pode ser uma boa para você nesse ano que nós estamos de 2026. Só para contextualizar, eu comecei a minha jornada dentro do mundo e do universo de agências, né? Então, naturalmente, saber fazer muitas coisas ou saber fazer mais de uma função era quase que essencial, né? Então, assim, era uma necessidade para que eu conseguisse me aperfeiçoar ou estar mais disponível para aquele trabalho. Então, imagina, num universo de agência, quanto mais coisas você sabe, a impressão é que você é mais valorizado ali dentro, entre aspas, né? Valorizado no sentido de você conseguir permanecer ali, não necessariamente valorizado financeiramente, tá? Como eu comecei nesse universo, então para mim me tornar um designer generalista foi algo que foi se tornando natural. Então eu comecei ali, já sabia editar vídeos, porque no início mesmo, bem no início, logo que eu comecei mesmo assim, lá em 2009, 2010 eu acredito, eu comecei a trabalhar com um tio meu dentro de uma produtora dele e eu editava casamentos para ele. Então em determinado momento também eu fui ajudar ele nas filmagens e tudo, então eu comecei a pegar e me aperfeiçoar nessa parte de vídeo também. Então, o meu processo inicial foi mais com a questão de vídeo. Quando eu cheguei na agência, aí eu já fui para a parte de design. Na verdade, olha só isso, quando eu cheguei na agência, eu trabalhava com CorelDRAW. Depois que eu aprendi um pouco de Photoshop, depois Illustrator e tudo, e depois que eu saí da agência, muitos anos depois que eu aprendi Figma, tá? Então, assim, saber fazer todas essas coisas me trouxe algumas portas abertas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre a possibilidade de ter portas abertas por você saber mais de uma função, ou saber mais de uma ferramenta, ou entregar mais de uma coisa, tá bom? Mas vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que a minha percepção de mercado desse ou para esse ano, não desse ano, mas para esse ano, é que se abriram novamente as oportunidades para design generalistas, né? Não estou dizendo que ser um design especialista não seja algo bom, ou que se você se tornou um design especialista em algo, isso não seja produtivo ou benefício para você. O que eu estou dizendo é que antes, quando eu pensava em ser design generalista, eu me via pulando de galho em galho, porque eu sabia todas essas ferramentas e não conseguia diretamente atuar especificamente em uma delas, mas em determinado momento eu quis fazer isso. Saí do generalista e me tornar um especialista. Então eu virei um designer, depois fiquei como designer para lançamentos, depois design para lançamentos de advogados. Então, assim, você percebe que foi nichando, então era só design, depois web design para lançamento geral, depois web design para lançamento de um advogado, depois, você está entendendo? Então foi bem afunilando tudo e eu sempre com muita dificuldade nesse processo de me identificar, porque sempre que eu chegava com um cliente, eu falava, olha, eu sei fazer isso, e o cliente dizia, poxa, beleza, tá um pouco massa, vamos fazer essa página e tudo, e no meio de uma conversa ele falava, mas eu tava precisando de um editor de vídeo também aqui para editar meus reels e tudo, e eu ficava, será que eu mando uma mensagem? Será que eu falo que eu consigo fazer isso? Será que isso não vai passar uma mensagem de que eu não sei fazer muito bem todas as coisas e tudo? E não, quando na verdade eu fazia muito bem todas as coisas, né? Então, cara, eu vi que esse ano as portas se abriram novamente para designer generalista ou para pessoas, para profissionais do mundo criativo que sabem entregar mais de uma coisa. Então, se você sabe entregar mais de uma coisa, um ponto principal que eu queria chegar era nisso, né? Então, assim, eu acho que chegou o tempo de nós perdermos um pouco esse medo de sermos design generalista. Claro que eu penso que talvez esse meu desapego com saber fazer muitas coisas e oferecer isso para os clientes, isso possa ter relação com a minha estação de vida, com o fato de hoje eu não ser tão apegado com essas questões. O meu objetivo principal, eu acho que nessa fase da minha vida é conseguir, ao final do mês, fechar as contas, ao final do mês dar o sustento da minha família, tenho um bebezinho, então dar aquilo que ele precisa. Então, assim, a minha visão ela muda um pouco conforme ela foi evoluindo não somente na questão profissional, mas na questão pessoal. Então, quando eu atrelo isso à minha questão pessoal, o meu profissional com o pessoal, eu digo, cara, tem algumas coisas que eu não preciso mais me importar e nem vou mais. Se eu não conseguir ser especialista em algo, para mim tá tudo bem, entendeu? Ainda mais agora que eu consegui visualizar que saber e fazer tudo o que eu sei fazer abriram portas para mim. Ano passado, inúmeras vezes isso me ajudou a fechar as contas do mês. O fato de fazer uma página de vendas, fazer posts para redes sociais, mas também conseguir entregar uma edição de vídeo. Você percebe? Então, essas coisas é que eu estou dizendo que talvez se você que está querendo fazer mais de uma coisa e fica preocupado, será que o mercado vai me aceitar? Eu quero dizer para você, tem vagas para isso hoje.
tá bom? Então, ah, Bruno, mas então só tem vaga para isso? É mais. Cara, não. Se você é especialista, se você já se tornou especialista, ou se você quer se tornar especialista, dependendo da sua estação de vida, eu acho que até vale. Para mim, hoje, que já não sou mais um novinho, início de carreira, eu acho que não vale mais para mim essa especialização, ou talvez valha daqui a um ano, não tem problema. Mas agora eu digo assim, cara, não tem problema. Eu posso continuar a minha caminhada fazendo o que eu sei fazer, entregando o que eu consigo entregar, conseguindo fechar as contas do mês com aquilo que eu consigo entregar para os clientes. Você está entendendo? Mas se você está no início de carreira, se você está começando agora, se você é novo de repente e tá, você tem tempo para isso. De repente você pode errar em alguma coisa. Você pode se especializar em uma área e depois perceber que essa área não é aquilo que você gostaria e você muda a rota. Imagina isso para mim agora. Passar um ano fazendo uma coisa e depois voltar, isso é um desafio, porque a minha idade já está avançada, a minha idade. Mas a ideia é que você entenda que existe um leque de opções para você. Existe um leque de opções para mim. O mercado está se movimentando de forma diferente, ainda mais que eu vou te falar uma coisa. Recentemente, eu ouvi colegas meus falando sobre, colegas meus designers falando sobre isso. Falando assim, cara, eu vou aprender, eu vou me especializar, eu vou aprender um pouco mais sobre essa parte de vídeo agora no próximo ano. Por quê? Porque o cliente tem uma necessidade dessa. Então, antes, o que eu percebia numa situação? O cliente tem uma necessidade de vídeo e eu sou design. Cara, eu vou permanecer em design, ele precisa contratar outra pessoa para vídeo. Hoje não, o próprio design diz, cara, eu vou aprender um pouquinho de vídeo, porque aí eu consigo atrelar esse vídeo também à minha entrega. E isso melhora o meu relacionamento com o cliente, isso melhora a minha entrega, melhora meu faturamento. Tá entendendo? E uma das grandes situações que tem para ser ou não um design generalista é justamente esse ponto que eu falei sobre valorização. Né? Então, assim, é importante você saber que existe possibilidade de você sendo um design generalista. Hoje para você ter ideia, eu me considero um graphic designer. Tranquilamente. O que é graphic design? Ele é um cara que faz exatamente mais de uma coisa. Né? Principalmente no mercado internacional, que é onde eu também estou inserido. Então, lá, ser um graphic design é um ponto positivo também. Né? Então, eu acredito que ter essas novas funções trouxe, por exemplo, que eu estava falando desse colega meu, que trouxe para ele uma visão, poxa, eu posso contribuir mais. E ainda tem um ponto importante que é sobre como você se valorizar nesse processo, que eu acho que esse é o ponto de quem quer ser generalista ou especialista. Não, eu vou ser especialista porque eu vou ser muito mais valorizado. Você não vou ser generalista porque o cliente vai querer que eu faça. Só que isso é uma visão de agência e do Brasil, que quanto mais você faz, você não ganha mais, você não se valoriza mais. Mas hoje o processo de posicionamento, o processo de crescimento pessoal, o processo de como você se mostra, né, que é o posicionamento na internet, isso faz com que você tenha a possibilidade de se valorizar mesmo sendo um design generalista. Tá bom? Então, dependendo dessa forma com que você se estrutura ali, você pode ser valorizado. Então, assim, dá para se valorizar sendo um design generalista. Dá para ganhar melhor sendo design generalista, dá para ganhar bem sendo design generalista. Não somente se você for um especialista. Ah, Bruno, mas é ruim, eu volto a dizer, é ruim ser especialista? Vai. Não, cara, se você tem a possibilidade, tem espaço para todo. É o que eu estou dizendo é isso, tem espaço para todo mundo. Olha só que massa isso. Olha só que coisa boa para o nosso mercado. Existe espaço para todo mundo. Existem vagas para todo mundo. Existem pessoas procurando, talvez, pelo que você entrega. O que falta é realmente você se posicionar da forma correta, se valorizar da forma correta. Mas essa parte de valorização vai ser papo para outro vídeo específico sobre isso, tá bom? Então, se você chegou até aqui, eu queria que você comentasse aqui se você já foi um design generalista, se você já foi um web designer, ou comenta aqui o que você achou, a sua opinião. Vai ser muito bom, queria ler sobre o que você tem ou sobre o que você acha sobre esse assunto. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de clicar no like. Que legal falar isso, né? Faz isso aí para poder me ajudar também. Eu quero poder trazer esse ano mais conteúdos para você, mais conteúdos que possam agregar no seu crescimento, na sua vida, no seu lado profissional também, tá bom? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.